pelo Campeonato Brasileiro. E aí tem, né, o cara que tá, rapaz, o cara tá atirando para tudo quanto é lado, né? Aí, professor, tá aí o John Textor, né? O Textor diz que jogadores do Botafogo manipularam uma partida no Brasileirão de 2023, né? Reportagem essa lá no GE. Sem revelar nomes, donos da SAF Alvinegra afirma que atletas não estão mais na rotação, né? Aí o John Textor, rapaz, o cara fala isso, fala aquilo. Aí tem que provar, né, professor? Fala muito, né? Fala demais e acaba não dando provas, né? Normalmente mostrando os nomes, enfim, muito mais para tumultuar, mais uma vez, né, professor? Léo, esse rapaz, primeiro, eu não gosto, isso é minha opinião. Eu acho que ele para mim, desculpa o termo, acho que um fanfarrão. Ele jogou um monte de coisa e até agora não provou nada, colocando pessoas em risco, A partir do momento, né, no início lá, quando ele fala em roubo, eu não entendo porque isso foi lá para o Senado. Roubo é polícia. Roubo é polícia. Se você for roubado, você vai aonde, Léo? Você não vai no Senado reclamar do roubo, você vai na delegacia reclamar que você foi roubado. Enfim, ele se colocou, né, como o centro das atenções do futebol brasileiro, como um cara que sabe de tudo, que usa a inteligência artificial. Vou dar um exemplo rápido aqui. O Pedro, sábado, perdeu um pênalti. Só que ele fez os últimos pênaltis. Então, se é um jogo que tem um determinado momento, a inteligência artificial vai dizer o quê? Que o Pedro tinha 100% de aproveitamento até aquele jogo. E ele perdeu o pênalti por quê? Porque ele estava em algum processo de negociação, de entregar jogo. Não é assim. E agora, na minha opinião, Léo, uma coisa, desculpe, covarde. Ele está falando de atletas, ou seja, todos aqueles atletas que saíram do Botafogo de 2023 para 2024 são jogadores que estão sendo colocados em risco. Ou seja, se você, Léo, é dirigente de um clube e contratou um atleta desse Botafogo, como é que você fica agora? Será que eu contratei um cara que não tem caráter? Desculpe, porque quem vende jogo, quem faz esse tipo de artimanha, para mim não tem caráter. Eu brinco que não é nem ter ou não ter, é a ausência de caráter. Então, cara, ele está colocando em risco alguns atletas, esquece atleta, Léo, alguns pais de família, pessoas que têm toda uma vida e ele está colocando esses caras, todos eles em risco, a partir do momento que ele não fala nome. Então, quando você acusa, você tem que acusar. O Marcelo Buarque fez isso e prove. Não jogue no ventilador. Lá na Goal TV tem 2 caras que falam 1h da tarde, tem uma galera que fala à noite, os caras não têm credibilidade. Os caras? Que caras? Fale quem é. Então, meu amigo, ele fez, na minha opinião, uma covardia enorme. Uma covardia enorme. E um ambiente interno do Botafogo. Ou seja, esses jogadores que saíram, alguns ou todos, ou um ou dois, participaram de alguma falcatrua. Será que os que estavam lá dentro não sabiam e ficaram calados? Ou seja, quem participou disso? Ele mesmo, como gestor, sabia disso tudo e ficou calado? Léo, desculpe, para mim é um bobalhão. Ele quer, até hoje, ele não entendeu, ele não aceitou a perda do título do Botafogo, porque foi muito vergonhosa. E ele está chutando, espalhando para todo lado, querendo dizer o quê para os seus torcedores? A culpa não foi nossa. Se não nos roubam, nós seríamos campeão. Cara pálida, você não seria campeão porque você não foi, porque os outros foram mais, como é que eu vou dizer? Tiveram mais capacidade que seu time, que foi o Palmeiras. Você estava jogando com o Palmeiras na sua casa, no seu campo, você teve um pênalti ao seu favor e você perdeu. E o Palmeiras foi lá e virou o jogo dentro do Engenhão contra a sua equipe. Esse foi o motivo de você perder o campeonato. Então, agora, não fique acusando pessoas e, principalmente, Léo, profissionais que não só são atletas de futebol e tem o seu entorno, tem o seu pai, tem a sua mãe, você tem um filho pequeno. Se você é um atleta do Botafogo e sai e fala assim, já saíram do Botafogo, você saiu, você está sendo acusado. E você não participou de nada. Então, meu amigo, dê nomes e não fique jogando ao vento pessoas e acusando pessoas que às vezes não tem nada a ver. E eu tenho muita dúvida que esses caras possam ter feito alguma coisa. E aí realmente fica algo muito grave, né, professor, de chegar e falar, né, porque coloca todo mundo dentro de um mesmo pacote, né? Quando você não dá nomes, né, por mais que você não faça, fica, caramba, né, será que eu fiz de forma, né, inconsciente? Mas que não tem essa de fazer de forma inconsciente,
Né? Dê nomes aos atletas, porque Léo, isso que o senhor... Pode falar, professor. É uma acusação muito grave. Se eu falo, tinha um cara no vestiário que brincava todo dia, que chegava lá comendo um pão com manteiga, brincadeira, eu não vou falar quem é, estou falando uma coisa que tem nada a ver com nada. É uma coisa lúdica. Agora, eu acusar um profissional de fazer resultado... O que é isso, Léo? O que é isso? Ou seja, o que eu falei, ele jogou no ar, só que ele pensou ele só pensa nele. Ele só pensa, como ele jogou semana passada o negócio do fair play financeiro do Bahia, ou seja, como ele é um cara milionário, trilionário, sei lá, um cara muito bem financeiramente, ele tem um poder econômico, ele achou que ele ia chegar no Brasil, ele ia dominar o futebol brasileiro. E ele viu que não é assim, porque tem clubes que se organizam também, tem pessoas que têm dinheiro também, não é só ele que tem dinheiro no mundo. E aí ele começou a ver dificuldades, ele começa a atirar para todo lado. E para mim o pior, todos os atletas que saíram do Botafogo, que eu não sei quantos são, todos esses estão em risco. Ou seja, volta a falar o que eu falei inicialmente. Se você, Léo, é presidente de um clube e contratou um jogador do Botafogo, hoje você está com a pulga atrás da orelha. Pô, será que eu contratei um mau caráter que vai colocar o meu time na reta final, numa decisão, ele vai vender o jogo para outra pessoa? É muito triste isso. Esse rapaz, ele tem que ter cuidado. E alguém, desculpe, Léo, tem que parar essa pessoa, porque ele agora virou um falastrão, ele fala tudo que quer e que não quer, e está tudo certo. Eu acho que as coisas não são assim, não. A partir do momento que eu falo de alguém, e ele não falou de alguém, desculpe dele, ele falou de alguém, né? Ele falou de vários atletas que saíram do clube. Isso é uma coisa muito grave e estão levando no oba-oba, não é assim, não. Isso tem que ser provado e ele tem que falar. Quem saiu do meu clube aqui, que estava no passado? Fulano e Beltrano fizeram isso. Prove e não fique jogando no ventilador sem provas.